Opa, entrando alguém em cima da hora. Ok. Então vamos lá, pessoal. Então hoje vamos falar de dois movimentos, ambos aí situados no final do século XIX e início do século XX, que é o Art Nouveau, que eu já coloco essa imagem belíssima com esses vitrais lindos, com algumas características que nós vamos já ver que identificam a Art Nouveau, ou traduzindo Arte Nova, e o Fauvismo ou Fauvismo, né? Eu preferi deixar afrancesado para fazer o biquinho, né? Fauvismo, mas se fosse a portuguesar era só botar o off, que é o Fauvismo. Uma imagem aqui, uma pintura que vai remeter ao primitivismo, que também vai ser um tema importante, tá? Estamos na idade contemporânea, aqui embaixo dos movimentos, estamos na modernidade, então cada vez mais estamos entrando no século XX, a gente já vai entrar aqui mesmo, propriamente no século XX, porque esse movimento, ele faz o link e já vem para cá para pegar esse outro aqui. Alguns livros didáticos, né, não são muitos, trazem o fauvismo como uma vanguarda europeia, mas é só uma questão didática. Na verdade, o fauvismo está um pouquinho antes do surgimento das vanguardas, né? Mas, como tanto ele como a Arte Nouveau são bastante inovadores, o nome vanguardas poderia perfeitamente ser aplicado a ambos, sem nenhum problema, tá? E aí, domingo, a gente já começa a entrar na fase do modernismo, sendo que dentro do modernismo, você tem aí, dentro do modernismo, você tem as chamadas vanguardas europeias e mais movimentos, né? A gente vai estudar o construtivismo depois, vamos estudar o muralismo mexicano, só depois nós vamos para o Brasil, porque aí sim nós teremos condições de entender a nossa semana de arte moderna. Galerinha, Art Nouveau, ou Arte Nova, movimento que surge aí bem no final do século XIX, pega o boom da Revolução Industrial também, e a gente vai falar muito da Revolução Industrial, porque tem uma certa ligação aí entre o movimento e esse contexto. Mas antes, aqui, a coleção da Folha, que é essa aqui, da Folha de São Paulo, que é belíssima, não sei se vocês, quem está me vendo do lado, a coleção são 30 volumes, tem todos os períodos de arte, é muito bom, serve muito para mim, como referência para fazer questões e, obviamente, também fazer aulas, né? Para não ficar só dependente de internet, que às vezes os sites têm algumas colocações meio erradas. E essa frase aqui está no livro, eu achei legal porque cabe bem na ideia da arte nova. O nome arte nova vai ser literalmente bem usado aqui nesse contexto. E então surgiu uma nova decoração. E aí já vem a primeira palavra importante: decoração. E aí eu preciso que você faça aí um flashback na sua cabeça para lembrar que nós tivemos, de fato, apenas um movimento artístico pautado em aspectos decorativos, que foi o movimento rococó. Muito bem. E a época da nossa aula, está lá gravada, você pode depois ver, eu citei. Atenção, porque a ideia do decorativo vai retornar no final do século XIX, do século XX, no movimento Arte Nouveau, pois chegou a hora. A decoração, a estética volta a ser a prioridade no movimento artístico. Em reação às novas necessidades de novas gerações, porque se vive uma nova sociedade. E essa sociedade, ela não quer mais nem o mobiliário, nem o aspecto da arquitetura, nem a pintura, nem outros objetos que vão entrar no cenário artístico baseados e pautados em regras clássicas, nas belas artes, nas academias. Quero algo novo. Até porque essa burguesia industrial, que é nova, esse pessoal está ganhando dinheiro, esse pessoal da elite francesa e das outras elites, porque o Art Nouveau, o movimento Art Nouveau, ele vai surgir em vários países, com alguns nomes diferentes, mas a ideia é a mesma, para abarcar esse novo momento. Então, literalmente, surge para dar uma satisfação às novidades advindas do progresso, da modernidade, que a bela época e, obviamente, no resto da Europa vem proporcionando. E é um movimento que, pela primeira vez, de todas as que eu falei para vocês, observe uma coisa. Desde o Rococó, que todos os movimentos que nós abordamos nasceram na França. Rococó nasceu na França, Barroco não, porque nasceu na Itália, Espanha, depois a França foi até o último. Mas Rococó, França, Neoclassicismo, França, Romantismo, França, Realismo de Gustavo Courbet, França, Impressionismo, França, Pós-Impressionismo, França, Arte Nouveau, França. E já Fauvismo é o nome francês, França. E as vanguardas europeias vão ser aonde? França. Então, a França é o berço. Só que a Arte Nouveau, ela conseguiu, quase que simultaneamente, surgir na Inglaterra, vai dizer a origem do movimento, inclusive, é lá dessa vez, na França não é a origem, mas é que se espalhou mais rápido na França e teve mais sucesso, e também no outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos da América, que vai abraçar esse movimento com muita força, até porque lá também vive-se o boom
da chamada burguesia industrial. Então, eu tenho aqui o contexto da Belle Époque, estou naquela transição cultural, que nós já abordamos, inclusive, na aula anterior, que envolveu também impressionismo e pós-impressionismo, e aqui, essa transição, no caso da Arte Nouveau, ela é meio que limitada, entre 1880 e 1920. Por que esse intervalo? Porque, você já vê que as características da Arte Nouveau acabaram cansando. O excesso de decoração que a gente vai ver aqui, o detalhismo, cansou, digamos assim. Tanto que assim que a Arte Nouveau vai perdendo seu espaço, surge um outro movimento também de aspectos decorativos chamado Art Deco, que já vai ter um pouco de mistura de cubismo e tal, e que a Art Deco, no caso, é meio que continuidade da Art Nouveau, só que nos movimentos, na parte de formas artísticas ligadas a mobiliário e principalmente na arquitetura e no design de interiores. Você não vai ter pintura deco, por exemplo, não é o foco deles, tá? Aí eu tenho os salões de Paris sendo os primeiros a você fazer exposição, e pela primeira vez os salões de Paris não vão ser só exposição de pinturas, vai ter de móveis, e aí vocês vão observar agora os móveis que eu trouxe para você de exemplo, quem já andou olhando os slides percebeu aí, vão lembrar os móveis da nossa vovó. Aquelas penteadeiras, aquelas bancadas, aquelas escrivaninhas, algumas camas, né? Pois a Arte Nouveau, já acredito de vocês, está de volta, né? Até no mundo da moda, tem se feito desfiles lembrando os vestidos florais da Arte Nouveau. A gente vai dar alguns exemplos para você aqui. Avanços na indústria, então, a indústria está crescendo, o comércio, o progresso, as cidades europeias estão inchadas, né? França e Londres, né? São cidades que já se consolidaram no aspecto urbano, e, obviamente, essa burguesia ela quer adquirir algo mais bonito, algo mais luxuoso, e não tão considerado arcaico, como agora é chamada a arte tradicional. Tá? Relação com a produção em série. Por quê? Se tem uma coisa que se falava muito aqui, tudo que é produzido em série é repetitivo e único. Né? Pois imagine que uns artistas pensaram o seguinte: eu quero produzir algo para vender, tá? Mas eu não quero algo, não quero que a arte torne-se algo capitalista. Ela tem que manter a sua individualidade, mas um caráter mais artesanal, mais específico, mas ao mesmo tempo que ela possa ser adquirida por pessoas. Então, a Arte Nouveau já foi logo de cara criticada porque meio que tornou, foi o mesmo movimento abertamente a dizer o seguinte: eu faço arte é para vender, meu amigo. Então, eu faço esses móveis aqui para vender. Eu projeto um prédio para ganhar dinheiro. Eu faço essa pintura aqui para ganhar um dinheiro. Esses cartazes, esses pôsteres de divulgação é para ganhar dinheiro, tá? Vamos já entender isso direitinho. E essa interação com artes aplicadas? Além das artes que são chamadas tradicionais, que é a arquitetura, pintura e a escultura, aqui a escultura não pegou, não foi o foco, mas graças à Arte Nouveau nós temos hoje profissões como, por exemplo, nós temos uma profissão chamada publicitário. Começou no Arte Nouveau, porque a ideia de divulgar, de fazer cartaz, não tinha impressora, então eu vou usar uns métodos artesanais que eu vou já mostrar para você, tá? E que era a forma de você divulgar. E vamos lembrar que o que não falta é entretenimento, na bela época. Então, muito artista vai ganhar a sua graninha usando arte, divulgando projetos artísticos culturais, desde bailes e moulin rouge, até mesmo produtos, ou seja, publicidade e propaganda nasceu na Arte Nouveau. Outra coisa que nasceu, essa expressão design aqui, você vai ter o design de joias, e aí eu vou citar uma das lojas mais antigas do mundo e famosa, a Tiffany, que é reconhecidamente das joias, né? Muito conhecida, e também o design de moda, que é mais conhecido como estilista. Pois nasceu também na Arte Nouveau. Veja que a Arte Nouveau, então, ela já tem o seu lugar marcado na história da arte, porque ela proporciona a criação de profissões que são ligadas à arte, que é o publicitário, que é arte, criatividade, o design de interiores, que hoje é um curso que se separou da arquitetura, o design de joias e o design também de roupas, o famoso estilista. E até no mundo das artes gráficas, por causa dos pôsteres, da publicidade que acabei de falar. E no mobiliário, né, você renovar os mobiliários. Os mobiliários franceses eram todos da época do Napoleão. Claro, a gente vai achar, vou mostrar você aqui umas cadeiras, umas mesas, né? Umas camas, a gente vai achar meio assim, parece que é da vovó. Mas foi o maior sucesso na época, porque era justamente novidade. Vamos para as características. Primeiro, a origem, né? Começou com o movimento lá na Inglaterra, Arts and the Crafts, que é justamente essa ideia de unir características artísticas ao artesanato. Lembremos que o artesanato sempre foi o patinho feio, sempre foi rejeitado, não era considerado arte mesmo, só porque era manual, né? E normalmente associado a pessoas que não faziam estudos de academia, exatamente por isso que era considerado baixo nível de arte, e a galera que quer unir as duas coisas.
Olha, eu quero fazer um trabalho de produção coletiva usando artesanato e transformá-lo num objeto de arte que possa ser vendável. Então, você vai ter a união dessas duas possibilidades, tá? E acabar com esse negócio que, porque não é da academia, não presta. Valorização dos ofícios e trabalhos manuais, o artesanato, e uma coisa curiosa, além do rococó e o barroco, que eu já vou citar para vocês aqui, há muita influência das iluminadoras medievais, especialmente na primeira confecção dos cartazes que você vai já ver. E muita influência de arte oriental. Vamos lembrar vocês que já no impressionismo, eu vou citar para você que o Monet, o viajaram, conheceram o Japão. A arte, o Japão nessa época está vendo a era Meiji. Olha o contexto como você vai batendo. O Japão está se abrindo para o mundo. Nem conhecia o Japão. É um lugar isolado, tá? Então a cultura japonesa, a arte oriental como um todo, começa a chegar nos Estados Unidos e também na Europa. Então, as gravuras japonesas, os desenhos, também vão influenciar bastante aqui a produção da arte Nouveau. E é novidade, né? Então, além disso, ainda se torna algo diferente para você mostrar nessa época bem aqui, tá? Criação de um estilo novo, marcando a combinação de outros movimentos. A arte Nouveau não tem nenhuma vergonha de usar características de movimentos que já passaram. Do barroco vem principalmente o detalhismo, um pouco de dramaticidade em algumas pinturas, mas também muita coisa ligada à assimetria e às curvas. Pensar em curvas já vai logo do barroco. O rococó, que também usou do barroco as curvas e a assimetria, e acrescentou o elemento da arte mais elegante, mais decorativa, mais bonita, cheia de cores, e que também aqui na arte Nouveau se fará presente. Juntou isso com a arte japonesa, vem inovação aí nesse movimento da arte Nouveau, que foi criticado também porque aproveitou movimentos anteriores e aí parecia não ser uma inovação, mas eles souberam tirar isso de letra, tá bom? Eu começo com esse cartaz aqui feito pelo Félix Vallotton, usando uma técnica, vou já explicar o que é litografia para vocês, mas imaginem uma impressora bem arcaica, né? Hoje tem impressora, não tinha antes a litografia que fazia. E aqui é a divulgação de uma exposição de arte Nouveau, tá? Dando endereço, a Rue de Provence, Paris, número 22. Aqui eu já tenho algumas características das cores, e principalmente do desenho, folhas, ramificações, folhagens. Vai ser muito comum você ver esse tipo de desenho na arte, aqui na Arte Nouveau, esse tipo de desenho utilizado, coisas da natureza, formas orgânicas. Olha esse outro cartaz, agora divulgando aí um concerto e uma conferência de arte moderna. Tá vendo aqui, ó? Tá? Posto à exposição Le Libre Statique, de Theo van Riesenberg. Tá aqui, ó, uma mulher, outra coisa muito importante, a arte Nouveau, a figura feminina é predominante, e tem aqui, ó, isso aqui é muito interessante, parece ser parte da roupa que ela está usando, se fosse um chale, mas olha os desenhos, como são. Primeiro, o aspecto colorido vai chamar muita atenção, muitas cores. Desde o impressionismo, observe como as cores ganharam destaque nas artes, gente. Tá? E o auge disso vai ser já já no fauvismo. Aqui, uma cama. E aí, você comparei uma cama dessa? Eu achei essa cama, parece aqueles filmes de terror, sei lá, meu. E olha só esse espelho que reflete essa escultura bem aqui. Olha o formato dele. Esses desenhos, esse design imobiliário é muito diferente do que se tinha na época das coisas mais francesas, mais clássicas. Já aqui, eu tenho a escrivaninha, a cadeira. Isso aqui hoje é objeto de muito alto valor. Fazer um leilão desse é caríssimo, fazer um objeto desse. É tudo muito feito à mão, artesanal, madeira nobre. Os desenhos, os detalhes, muitas vezes com ouro ou usando dourado. Então, é muito bem elaborado. Olha os desenhozinhos, tem flores, ramificações. A gente pode não achar muito legal, mas é um sucesso incrível a Arte Nouveau em pleno século XXI, pessoal. Então, até novidade. Você lembra que nós estudamos isso desde pré-história? Estudamos design de móveis nas artes? Pois a Arte Nouveau inaugura essa característica. Gerais, foco nos aspectos decorativos, estéticos e ornamentais. Eu sei que ornamental ele é um sinônimo de decorativo, mas vale ser redundante aqui. Só bater muita informação, bota informação porque as questões vão vir em cima dessas palavras-chave, tá? Elaborações exóticas, acabou de ver a cama, algo bem diferente. Vão adorar. Esquece a palavra linear aqui, nada que é linear, tudo é curva, é sinuoso, é ondulante, eles gostam disso, é diferente. Então, aquela coisa da linearidade, da harmonia, sabe assim, esquece que aqui não vai ter nada disso. Ao mesmo tempo,
todo esse aspecto decorativo, é pensando na beleza, na estética, em algo elegante. E deu certo. 3 palavras importantes: design, criatividade e ousadia. No campo da publicidade, cartazes, pôsteres. No campo do mobiliário, acabamos de ver. Na moda, muitos estilistas hoje aqui com vestidos florais belíssimos. Na arquitetura, e aí tem novidade, a combinação de elementos como cimento, vidro, madeira. Vocês vão ter agora, claro, os desenhos, a gente vai já ver que são prédios um pouco diferentes. E até hoje estão na Europa, né? Você vai muito na Bélgica, muito na França e muito em Barcelona, na Espanha. Tem muitos prédios ainda, todos arquitetados no modelo de Art Nouveau. E joias, né? Como eu te citei agora há pouco, a Tiffany, que até hoje existe, as maiores lojas de joias do mundo, eles elaboravam os próprios anéis, os brincos, os colares, tá? Gente, até mesmo abajur era feito, uma série de coisas de casa. Tudo que você pode pensar que você pode adquirir como arte, eles fizeram. Essa é a ideia. Não tiveram preconceito nenhum. Então não ficaram só na pintura, na mesmice, não. Foram para outras formas artísticas, tá? A linha, tá? A linha dinâmica, a curva assimétrica, então, o movimento continua aqui, e muitas flores, folhagens, animais, tudo que envolve natureza, pequenos animais, eles são apaixonados por isso. Isso é uma herança, inclusive, da arte japonesa, uma influência muito forte deles, tá? Formas orgânicas e folhagens, e aí cores. E aí, gente, se eu fosse fazer um mapa mental partindo de cores, colocasse lá cores fortes e vibrantes, eu ia puxar para impressionismo, eu ia puxar para pós-impressionismo, eu ia puxar para arte nouveau, eu ia puxar aqui para fauvismo e vou puxar mais uma, que é na próxima semana, expressionismo, que também vai abraçar essa coisa das cores fortes. O que é uma grande afronta aos clássicos, que preferiam cores mais harmônicas, as cores frias, né, cores mais menos chamativas possíveis, né, para manter a harmonia e o equilíbrio da peça. A galera aqui não. Desde o impressionismo, o pessoal perdeu o medo do impressionismo para cá, de usar cores fortes e bem chamativas. A figuração feminina, aqui as mulheres, elas vão dominar o cenário. Né? Vão nas propagandas, né? Mas elas sempre vão ser tratadas, nas obras do Klimt, que a gente vai já ver, com certa sensualidade, certa graciosidade, e, ao mesmo tempo, as mulheres também vão perpassar um ar de mistério. E aí eu aproveito para falar de mistério e citar simbolismo, tá? A Arte Nouveau, ela carrega algumas características que nós vimos lá no simbolismo da literatura. O mistério, a coisa vaga, a coisa etérea, que nas artes também ocorreu. Alguns países, em vez de usar o nome Art Nouveau, usou simbolismo. Você já vê que tem uma questão, que é a primeira, você vê o nome do Art Nouveau mudou de acordo com algumas coisas de país, só por questão de nomenclatura, mas a ideia é a mesma. Art Nouveau porque o nome ficou mais consolidado por conta da França. Tá? Até simbolismo tem características semelhantes a Art Nouveau e vice-versa. O uso dos arabescos, que é influência islâmica, que nós já vimos lá na Idade Média no bizantino, os desenhos geométricos abstratos, né, bem bonitinhos. A técnica litográfica, como já viu o que é, e uma coisa importante, Art Nouveau, ele pensa o seguinte, tudo que eu fizer, eu tenho um propósito para servir para alguma coisa, para ser bonito, claro, decorativo, mas é pensando também em comercializá-lo, em tornar esse objeto visto. E isso faz com que, nesse movimento, predomine, além da função formalista, a beleza, a estética, a função utilitarista. E a gente vai lembrar, né, de movimentos que foram bastante funcionais. A própria arquitetura, a própria arte romana tem um pouco disso, tá? Galerinha, glossário técnico. Tem algumas palavrinhas muito importantes que vão ser aqui usadas durante nossa fala de arte nouveau. Primeiro, eu quero mostrar com esse cartaz. Olha essa beleza, olha esses cabelos. A gente vai já entender que todo esse colorido, toda essa beleza, com esses desenhos, com esses detalhismos todos, é uma coisa que você vai ver demais na arte nouveau. E isso aqui, de colocar sempre essas caudas longas, o próprio cabelo, essas linhas ondulantes, o nome disso é chicote, que são essas curvas violentas e repentinas, entre aspas. Ó. Então vai ter muito isso nos desenhos que envolvem o ser feminino. A palavra design, você não viu essa palavra design no Rococó. Nós não falamos a palavra design no romantismo. Nós não citamos design no Renascimento. Nós não falamos em design no Egito. A palavra design surge aqui, nesse contexto. É uma palavra técnica do momento da Arte Nouveau, porque vai envolver criação, elaboração, criatividade para
pensar novos projetos. E aí você vai ter o design de joias, o design de roupas, o design de móveis, tudo bem? Não vamos confundir design com arquiteto, porque arquiteto é a profissão já, é a arte já consolidada. É uma nova possibilidade de arte, tudo bem? Litografia. Eu já, olha, mais uma peça, tá? Mais uma, e aqui é feito com litografia, como se for, é no papel, tá? Então, eu diria como é que faz isso. E, ó, flores, o ser feminino, tá? Mais uma vez, lá atrás, o detalhe, pano de fundo, são arabescos desenhados muito bonitos, tá? Litografia, gente, imagine uma impressora bem arcaica, você vai fazer, usa soluções químicas, o papel manteiga, principalmente, você faz o desenho todo, toda a base dele, todo colorido, e a litografia vai fazer com que você faça essa produção em 3, 4, 5 cópias. Depois você vai só mantendo mais tinta, botando uma solução química e vai produzindo. Vocês não vão lembrar, né, do tempo de vocês, mas nós tínhamos um mimeógrafo, né? Eu fiz muita prova de mimeógrafo. Eu lembro que você, às vezes, já ficava doido, que você pegava o mimeógrafo e cheirava, a prova já começava, você já começava meio doido essa prova, que era feito com álcool, com um papel extenso, e a pessoa fazia manualmente, ia saindo as cópias. Aí você tinha que botar o quê? Um pouco mais de álcool, um pouco mais de tinta, para não ficar mais claro. E a litografia tem essa mesma ideia. A litografia usa a pedra para fazer a reprodução, e nós vamos conhecer depois um outro processo que a Arte Nouveau usou, mas foi por pouco tempo, que foi a xilogravura, que vai ser muito comum no Nordeste. A diferença da xilogravura para a litografia é porque a litografia é com pedra, a xilogravura é com a madeira. Você vai, a peça de madeira faz o desenho, o molde, bota a tinta, passa e você faz lá a quantidade de cópias. É muito comum fazer isso no cordel, tá? Então, litografia associar isso à Arte Nouveau, principalmente a produção dos cartazes, esses desenhos belíssimos. Vamos agora. Mais dois cartazes feitos em litografia. Ó, esse Toulouse-Lautrec foi um pintor também. Ele fez parte do movimento pós-impressionismo, não teve muito sucesso. Depois ele veio para a Arte Nouveau aqui e ganhava vida como publicitário, ó, divulgando festas de Moulin Rouge, divulgando o famoso champanhe, que hoje é uma marca, né? Champanhe é uma palavra autoral da França. A gente aqui no Brasil vai tomar espumante, mas não vai tomar. Pode até chamar de champanhe, mas não é o champanhe. O champanhe é caríssimo. Só tem e é vendido exclusivamente pela França. A OMC registrou, Organização Mundial do Comércio. O nome champanhe, a marca champanhe é francesa, tá? Para variar, mulheres, como destaque, tá vendo? Aqui, ó, as curvas, sempre tem muito isso, né? O colorido e chamar a atenção para o ser feminino. Os arabescos, aqui eu botei 3 modelos que a gente vai encontrar. Esse aqui, muito comum no Império Bizantino, a gente viu muito. Veja que essas ramificações, ó, as decorações, e mais esse aqui, ó. Então, isso aqui vai, junto com a arte japonesa, vai trazer todo um colorido bonito, uma geometria bem bacana, tá? Normalmente abstrata, mas às vezes tem a geometria que você consegue reconhecer um triângulo, um losango, por isso que às vezes tem um pouquinho de figurativo também, tá bom? Mas muito uso de flores, plantas, é o grande foco. Galera, muito ligada aqui à natureza. Por que voltaram tanto para a natureza assim? Vamos lembrar que nós estamos falando de cidades grandes, cidades que estão inchadas, né? Paris, Recife, ou Recife, Paris, né? Londres, temos ali Bruxelas, e a ideia de que estava muito urbano e era preciso dar um colorido maior à cidade através da arte e voltar um pouco, respirar um pouco a natureza, pelo menos através do formato da arte. Vamos primeiro ver os desenhos e pinturas. Jan Trupp, chamado de artista fatalista, ele lembra um pouco, e aí tem algumas características que lembram o gótico, meio sombrio aqui. Aqui ele está muito ligado ao simbolismo, essa coisa do mistério, né? Da fatalidade, um pouco do místico. Os seres que ele usa, quase sempre femininos, são seres que você vê que são deformados, não tem assim, nenhuma simetria, mas sempre os cabelos são enormes, observe aqui, ó. São sempre mulheres envoltas em mistério, em algo assim meio vago, meio etéreo, muitas vezes nuas, mas com as formas bem simplificadas, como você pode notar aqui, tá? E todo um ambiente meio estranho. Ele adora essa cor. Aqui foi feito com lápis e giz de cera. E é pequenininho o desenho, ó. Pode observar, ó, centímetros, tá vendo? Morte, depressão, seu tema, mas ele gosta muito do lado sombrio, da dor. Ele tem uma série de obras que ele fez isso. E até ilustrou cartazes de peças consideradas macabras, também foi convidado para fazer isso. Então ele tem um pouquinho de simbolismo, essa parte do hermetismo, dos desenhos meus fechados, meio complexo, da arte Nouveau, a parte do uso do ser feminino, e também
a questão das linhas ondulantes. Essa aqui feita com nanquim, muito bonito, por sinal, né? Esse nanquim aqui. Aí, mais uma influência japonesa. Eu uso nanquim preto, sobre o grafite. Olha aqui a chamada cauda ou chicote, como você queira chamar. Tá? Isso aqui ele foi convidado, aqui o Pavão, olha os desenhos aqui do Pavão, para ilustrar uma peça Salomé, né? Do Oscar Wilde. E ele, depois disso, vai fazer praticamente toda a ilustração. Agora morreu muito jovem, né? 26 anos. Tuberculose, gente. Não teve, quando ele pegou, foi rápido demais. Então, tem vários desenhos de nanquim. Primeiro usar nanquim ali no Monte Atinevu vai ser ele. O nanquim é bonito, você vê muito, o nanquim era muito usado no Japão, não só para desenhar os ideogramas, mas também para fazer as histórias do samurai, né? E também, acredito, os mangás originalmente são todos feitos em nanquim. Alphonse Maria Mucha, esse cara virou uma referência tão grande em cartazes, em litografia e também no estilo arquitetônico, que existe hoje uma tendência chamada tendência Mucha. Curioso, né? Ele tem um museu dele, lá em Praga, e ele virou um modelo de mobiliário, de arquitetura e de pôsteres. Todas as obras, todos os pôsteres que ele gosta de fazer, os desenhos, todos em litografia, bastante coloridos e sempre com mulheres. Observe aqui, ó, os cabelos enormes da primavera, né, bem colorido, bem bonito, né? Toda assim, a graciosidade da mulher. Aqui da princesa Hyacinthe. Olha só esse desenho aqui, ó, como lembra o arabesco, tá vendo, gente? E a própria coisa aqui atrás, ó, sempre tem essa coisa da circularidade, né? O rosto dela, né? Os ornamentos que ela está usando, tá? Veja, tudo cheio de flores, eles sempre gostam de flores, tá? Aqui uma fala dele interessante. O maravilhoso poema do corpo humano e a música das linhas e cores que brotam das flores, folhas e frutos são os mestres mais evidentes dos nossos olhos e do nosso paladar. Você tinha que sentir a arte através dos olhos do paladar, ter gosto, olhar, ser visível, escutar. Então, ele usa muito bem os efeitos da sinestesia, a arte dele. Ele quer que você tenha todas as sensações possíveis ao observar a arte dele. E tem uma questãozinha aí para a gente analisar. Vamos para a primeira questão? O Art Nouveau, que é o movimento, né, se desenvolveu no final do século XIX na Europa, onde reinava um clima de inovação nas artes, na arquitetura, no design, no e produto, nas artes gráficas e na moda. Muito bem. Ele foi assim, em 1890, até a Primeira Guerra Mundial, nos diversos países onde ocorreu. Ó, foi chamado na França de Art Nouveau, na Alemanha de Jugendstil, na Áustria Secession, que a gente vai já ver o Gustavo Klimt, na Itália Liberty, na Inglaterra Modstein ou Art Crafts, também eram os dois nomes que eram usados. Tá? Nos Estados Unidos também manteve estilo moderno. Gente, lembre-se de uma coisa, todo movimento novo que surgia recebia logo o nome de modernismo, depois eles iam trocando o nome, tá? Tem duas obras dele aqui, Alphonse Mucha, que essa aqui que é a dança, também bonitinha, né? Tá bem aqui. E um cartaz dele, que esse cartaz aqui, não é dele não, do Alfred Huller, todo, observe, para divulgar justamente uma exposição vienense. Você tem uma mulher aqui, ó, e olha só esse tanto de desenhos aqui geométricos colocados. Uma característica do movimento do Gustavo Klimt e companhia, que a seção, que é uma variação do Art Nouveau, é usar os arabescos bastante geometrizados, repetitivos. Vamos à questão. Os dois cartazes ilustrados são exemplos desse período artístico que se internacionalizou por se opor à esterilidade da era industrial, que se espelhava na aparência pouco estética dos produtos fabricados por máquinas. E aí? É isso que faz esses dois cartazes, o período artístico? B. Já começou errado. Ritmo linear e simétrico. Isso aqui tá. São dois tratores. Não dá. Não dá, não dá, não dá. Tá? Já começou errado. Linhas ondulantes, ok. Dinâmicas, beleza. Ideia de movimento, formas orgânicas e natureza. Letra C tá muito bonita. Vou ver essa A, que essa A tem um pouco a ver. Realmente, eu quero algo que seja vendado, mas não quero aquela coisa repetitiva em série, né? D. Tanto na França como na Bélgica, caracterizou-se pela ênfase nas formas orgânicas, nas mesmas manifestações anteriores a 1900, e aí vem o probleminha, conteúdo linear. Não dá. Letra E. Na Áustria, foi chamado de secession, ok? Mais ligada à austeridade linear, aí já não está, ok?
não tem esse rebuscamento todo, tem geometria, tá? E tem muita ornamentação. Gente, a letra A não está absurda, porque esse período realmente ele não quer fazer a arte, que seja produção em série, igualzinho. Quer vender, tem essa ideia, mas ser algo artesanal, individual, manter o caráter da originalidade. Mas aí, qual dessas duas tem mais a ver com o que o texto está citando, do movimento, e com a ideia dos próprios cartazes? Letra A ou letra C? A letra C, que está muito mais característico, até porque a própria questão quer que você diga por que esses dois cartazes são exemplos do Art Nouveau, porque apresentam características citadas na letra C. A letra A seria o contexto, aquela velha história. Não é que a letra C é a mais certa, mas se adapta àquilo que o enunciado pede, que é uma questão, uma resposta sobre o movimento. Beleza? Tudo bem? Gustavo Klimt, até postei para vocês, em 2018 teve uma série de homenagens para ele, tá? Teve exposições com tecnologia belíssimas. É um pintor que aqui ele já coloca tudo, né? Não tenho mais interesse em fazer um autorretrato. Que assuntos me interessam na pintura? Outras coisas, mulheres em particular. Realmente a temática dele foi mulheres. E por isso, como ele se especializou nisso, ele era muito convidado para retratar mulheres chiques, né, ricas, os maridos. Era muito comum, né? Não tinha, a fotografia era legal, tal, mas você tem uma pintura. Essas foram as obras que foram saqueadas pelo Hitler, né? Quando invadiu a Áustria, foi recuperada depois. Tem até um filme que fala sobre isso, Caçadores de Nazistas, Caçadores de Obra-Prima. E é uma das obras mais belas que ele tem, mas se bem que tem outra já que a gente vai ver que é espetacular. Desenhozinhos que lembram os arabescos, várias formas abstratas geométricas misturadas de forma aleatória. Você vê que é um colorido absurdo o vestido dela, tá? Veja aqui, ó. Ele gosta muito do dourado. Aliás, muitas vezes ele colocava ouro mesmo, né? Quem pedia a pintura até pagava para colocar ouro. E a pintura de um rosto, né, bastante enaltecendo a beleza, né? Você veja a boca bem pintada, a maquiagem, tá? Então ele gostava muito dessa coisa. Só da Adele Bloch-Bar são 3 quadros que ele fez. Lá em Viena ele é o cara, tem um museu só para ir lá, que é muito bacana. Uma coisa que eu gostaria de conhecer, o leste europeu é muito bonito, né? A gente fica muito falando em Paris, né? Em Torre Eiffel, Companhia Itália, realmente bonito, mas o leste europeu tem cidades maravilhosas. E Viena diz que é uma cidade espetacular, né? Da música, né? Música clássica, e tem um museu dele, tá? Pinturas murais, objetos de arte, decorativo e figuras femininas, e várias, não essa, mas tem vários quadros dele que são bastante apelativos, assim, uma sensualidade beirando o erotismo, né? O Beijo, que é uma das mais conhecidas obras dele, veja como ele, mais uma vez, repete muitas flores, muito colorido, as formas geométricas repetitivas, e essa mulher está ajoelhada, né? Não é alta. Ele tinha um probleminha, gente, que ele teve muitos casos amorosos complicados, e normalmente as mulheres que posavam para ele, ele acabava se apaixonando. Ele era meio assim, muito efêmero nos amores dele. Essa foi um dos possíveis casos amorosos que ele teve. Ela era uma mulher muito alta, né? Estava lendo na biografia dele. Ela tinha 1,93 m, né? E ele não era tão alto assim. Você vê que tem toda uma assimetria nesse quadro, porque ela tá de joelhos, né? Olha só. E uma cena quase mais alta, né? Quase chega a ele. Ele só se curvou um pouco para dar um beijo, que é um beijo. Você vê que a peça passa uma sensação de um beijo mesmo caloroso, de um beijo mesmo bem dado, intenso aqui no rosto dela, tá? Beleza? Tem aí o decorativo. Como eu te falei, tem até ouro. Aqui tem isso aqui, em alguns momentos é ouro mesmo. Isso que ela foi roubada, né? Não é à toa que ela foi roubada. Conseguiram roubar do museu lá de Viena, mas 2 anos depois recuperaram a obra e hoje está exposta lá novamente na galeria. E é grande, ele gosta de obras grandes, 1,80 por 1,80. Então, a questãozinha que eu elaborei para vocês, questão inédita aí para vocês. Igeia, a deusa da grega da saúde. Veja a questão do chicote que a gente falou, né, que são essas curvas, ela está usando também aqui, ó, a serpente, tanto que a área médica usa a serpente como referência, né? Vê que o desenho tem toda uma coisa. Tem uma mulher aqui atrás, não sei se vocês perceberam, é todo um clima de mistério aqui, né? Mas tem as características típicas da arte Nouveau. O artista austríaco afirmou certa vez que eu sou um pintor que pinta no dia a dia, de manhã até à noite, figuras, imagens e paisagens, raramente retratos. O foco das suas obras é a figura feminina, apresentada de forma extravagante e original,
onde são perceptíveis marcas da arte Nouveau, como, por exemplo, de cara, gente, a letra A. Linhas ondulantes coloridas, com inspirações em paisagens naturais. Sempre é isso, é o foco dele. Só um detalhe, lá no Enem vai estar colorido, pessoal? Não vamos esquecer. Se nós não podemos esquecer que depois dos gregos tudo é movimento, na pintura, na escultura, não podemos esquecer que depois do impressionismo tudo são cores, tá? Cores bastante chamativas. Letra B, o foco do movimento não é arte figurativa, mas essa letra B, e aí, galera, me ajudem. Qual movimento recentemente visto por nós se encaixa perfeitamente na letra B? A dica está bem aqui, ó. O qual é? Realismo, galera. Realismo, beleza? Então, quem tiver feito a impressão do material, só anotar do lado aí. Quem não, dá um jeito de anotar para acompanhar. Essa letra C, olha só, hein? Ele trabalha com aspectos místicos, né? Essa seção tem um pouco de simbolismo. Mas o problema é que não tem nada a ver isso com imitação do modelo greco-romano. Letra C não dá. Uso de traços simétricos e de cores puras semelhantes aos impressionistas, não temos simetria, não é o foco da galera aqui. E letra D, intenção crítica, não, gente. Abordar o universo feminino desprezando a estética moderna, não, não. O foco de. A parte crítica, realismo e modernismo, a gente vai estudar lá na frente, não é aqui. Tudo bem? Questãozinha, teoricamente, para ser simples. Arquitetura Arte Nouveau, acho um bom legado. Muita coisa aqui da Arte Nouveau nós vamos ver na arquitetura moderna, lá na frente, né, com o nosso querido Oscar Niemeyer e companhia. Aí, claro, vão trazer para cá todas as formas orgânicas, a assimetria. Agora, como fazer a simetria com a arquitetura? Vai ser principalmente nas fachadas, tá? Na decoração de fachadas. Não dá para você fazer um prédio tão assimétrico assim, né? Tá? Então, principalmente nas fachadas e nos interiores. Então, o design de interiores aqui vai ser muito importante, tá? A ideia de unir ornamentação, aqui, ó, ornamentação, só não vou perder a oportunidade, que era para ser ornamentada. Ornamentação. Aqui. Vamos novamente compartilhar. Ornamentação e estrutura, sem perder, obviamente, o foco da beleza. Tá? E aí as novidades, né? Eles vão mesclar diversos materiais, alguns nunca utilizados juntos, como vidro e ferro. O realismo teria começado, mas usou mais o ferro. E a gente vai ver que lá na arquitetura moderna, o concreto armado, que a partir do cimento, o vidro e o ferro serão combinações perfeitas para os modernistas, tá? Que vão ser um pouco mais simples, não vão ser tão elaborados e decorativos como aqui a arquitetura. Eu vou logo aqui para Bruxelas. Victor Ockham, esse cara era tão top na arquitetura de Arte Nouveau que ele veio para o Brasil, gente. Ele pegou um naviozão e bater aqui. Por quê? A galera do café é muito rica, em São Paulo, os casarões da Paulista, queriam fazer seus casarões, que a Arte Nouveau era a tendência. Pois ele veio ao Brasil e projetou pelo menos 4 grandes mansões lá na Vida Paulista, que hoje é só prédio, mas tinha lá os antigos casarões dos barões do café. Não era fraco, não, tá? Aqui a fachada do Hotel Van Elteft. Aqui, ó, olha os ornamentos aqui, você já está começando a perceber, né? Até o portão de vidro, de ferro usado com ramificações. Muito comum em algumas janelas, né? Você tem as janelas que tem aquela trava, né, de ferro, é feita assim umas linhas ondulantes, né? Herança Arte Nouveau. A decoração do prédio. E veja que as janelas, né, aqui, as varandinhas, elas têm todo um detalhismo diferente, né? Naquela coisa tão racional e simétrica que a gente viu. E aqui o balaústre, que é essa parte que sustenta, ó, tá? Todo ramificado, além dos desenhos. Eu achei meio exagerado, assim, parece, dá até medo aqui à noite, mas tudo bem. Aqui é a Casa Solvay, que é outro projeto que ele fez, hoje também é um hotel, também lá em Bruxelas. Olha o interior da casa. É, porque a Arte Nouveau, meu, o cara faz serviço completo. Ele arquiteta o prédio, ele faz a fachada, e ele faz a parte interna e a decoração toda. Olha, muito vidro, né, madeira, olha os luxos, olha os desenhos do teto, tá? Olha os móveis, todos esses móveis aqui são tudo Arte Nouveau, gente. Tinha até relógios enormes, assim, que eles botavam no canto da sala, tá? Muito bonito, né? Marrom predominante porque a madeira é mais bem utilizada. Dá um ar, assim, mais... hoje, engraçado, a gente vai dizer que é um ar clássico, né? Mas não é clássico, é um ar moderno.
Só que para nós hoje você vai chamar isso aqui de clássico. Casa Batlló, aí, meu, vamos falar de um monstro chamado Antônio Gaudí. Olha, eu sei que é diferente, né? Parece até máscara de carnaval, não parece? Olha só, que são as varandinhas. Bonitas, né? Olha só aqui, ó. Vidro, tá vendo? Ó, olha como é diferente. Só faz fila para entrar lá, gente. Uma casa de shows hoje, é visitado, tudo. Muito bonito. E, claro, a igreja da. O templo da Sagrada Família, que é a previsão de terminar a obra em 2026. É tudo proposital, ele deixou mesmo para fazer paulatinamente. Agora, aqui tem características góticas, tá? Mas toda a ideia da assimetria, né? Do uso do vidro, internamente ela é muito bonita, é totalmente arte Nouveau. E quem sabe ela vai acabar finalmente em 2026, né? Vamos agora fazer uma questãozinha. Coloquei esse espaço aí do salão, e funciona, salão de cabeleireiro, né? É verdade, né? Funcionava. Hoje está lá, hoje é objeto de museu. Mas você vê, usaria hoje, né? Tranquilamente. Você vê que a cadeira, tal, o design todo bonitinho, ó, tá com espelho, é tipicamente essas assimetrias, essas formas sinuosas, são características tipicamente da Arte Nouveau. 1901 aqui, tá? Fiz aqui uma questão, não foi, essa aqui não é minha, não. Eu adaptei aí. O movimento social estético inglês Arts and Crafts, dado por William Morris, está nas origens do Art Nouveau. Tudo bem. Apesar de muito criticado pela forma como pintavam seus quadros, aquela coisa do exagero da assimetria, das cores, também tinha um pouco, você viu lá no Gustavo Klimt, o movimento apresentou inovações formais na área do design. Até fazer uma correção, tem um ezinho a mais aí no material de vocês, tá? Uma digitação errada. Como, por exemplo, e aí? Veja só, eu estou falando da Arte Nouveau, aqui, claramente, é um design de móveis, que é o foco da questão, apesar de estar dito aqui, falar sobre pintura, qual é a ideia? A inovação para essa questão na do design. Como, por exemplo, cores puras, efeito de luz e sombra, tem a ver com design? Não tem. E nem tem a ver com arte Nouveau também, tá? Porque não tem esse efeito de luz e sombra. Estética vinculada aos elementos decorativos, palavra que sempre vai aparecer na resposta, tem tudo a ver, tá? E artesanato, letra B, já encontramos essa resposta. Uma coisa que o design fez e valorização do artesanato, do manual com elementos decorativos, feito justamente para atender uma demanda. Letra C, observação dos cânones clássicos para melhor. Não queremos saber mais de cânones clássicos aqui, tá? Deformação das letras seguras. Isso aqui da letra D. Ó, próxima semana, expressionismo. A letra D, uma alternativa que está correta para expressionismo, que vai deformar mesmo a figura humana para expressar medo, sensação, horror, tudo que você pode imaginar. E essa letra E, gente, por quê? A arte Nouveau tem a elegância, tem a exuberância, tem linhas curvas e delicadas, mas tem a ver com aristocracia, é um termo que você não usa mais, nós estamos na burguesia industrial, tá? É outro contexto. Mas essa letra E, aristocracia e nobreza, foi o contexto de que movimento? O rococó. Então, essa letra E, ela poderia ser adaptada para o rococó. Tudo bem? Beleza? Agora vamos começar. Falta um pouquinho agora. Arte Nouveau no Brasil, e aí bombou aqui no Brasil. Já acabei de citar o pessoal do café, pegou o ciclo da borracha. Manaus e Belém tem os dois teatros, o Teatro de Belém e o Teatro de Manaus são todo Arte Nouveau. A Prefeitura de Belém, próximo ao Cais do Porto, é arquitetura de Arte Nouveau. Então, houve uma explosão. E aqui em Fortaleza, o Teatro Sérgio de Alencar também com características de Arte Nouveau. O Brasil adorou a Arte Nouveau. Chegou a São Paulo, ainda hoje tem. Olha que legal. Imagina você passar para arquitetura e urbanismo na USP, aí você vai estudar lá em São Paulo. A faculdade que você vai estudar, é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, é na Vila Penteado, que o prédio foi feito justamente sobre Arte Nouveau. É literalmente você vai para arquitetura, estudar arquitetura num prédio de arquitetura, metalinguístico, né? E aí, claro, chega tudo aqui, logo na República, e foi bacana porque se queria modernizar o Brasil, né? Fazer uma arte de fora, diferente, né? Para tirar aquela coisa dos prédios portugueses muito ligados aos clássicos, deu certinho aqui no contexto da gente. Ainda juntou dinheiro. O boom da borracha no norte, o café aqui na região de São Paulo. Então temos aqui a Vila Penteado, como exemplo, e outros que eu vou mostrar para vocês, lugares bonitos. Aqui, ó. Aqui, Vila Penteado é uma mansão
tá? Vamos lançando a Arte Nouveau no Brasil. Fica no bairro de Genópolis, bairro chiquérrimo, tá? E hoje também é um dos campos da USP, é usado. Olha aqui esse corrimão cheio de desenhos, primeiro sempre em curva, até as escalas também sempre em curva. A própria entrada aqui, ó, tem todo um enfeite aqui em cima, tá vendo? Ó? Tudo pensando nisso. Lá dentro tem também a escada que sobe, é belíssima, tá bom? Engraçado que o bairro Higienópolis é um bairro de muita gente rica. As ruas de Higienópolis, gente, são Rua Piauí, Rua Maranhão, Rua Ceará, Rua Bahia, Rua Pernambuco, né? Os nomes de Nordeste nas ruas, num bairro chiquérrimo de São Paulo. Olha que belíssimo. Tive o prazer já de. Aliás, se você não for a Fortaleza e se lembrarem, vai no teatro, em frente à praça, já de Alencar, tem uma belíssima escultura de Iracema, espetáculo de beleza, tá bom? Aqui, tudo Arte Nouveau, gente. Na época, o capitão da polícia, formado em arquitetura, Bernardo José de Mello, viajou, foi para a Europa, voltou com as ideias e vai fazer. Né? Primeiro ele fez pequenininho, depois ele ampliou, em 2 anos ficou pronto. Teatro belíssimo, todo na Arte Nouveau. A ideia original era fazer a escada circular, mas não tinha espaço, né? Higienópolis, isso, exatamente, Lorena. Lorena está socializando com a gente aí, gente, porque que o nome é Higienópolis, né? Porque São Paulo tinha um problema sério, né? Eu li no livro sobre a história de São Paulo demorou muito para ter saneamento básico, e lá foi para higiene, vem de higiene, né? Foi o primeiro bairro aí que teve, para variar, por isso que era bairro rico, né? Chega primeiras coisas lá, né? Tá? Olha aqui o interior, gente. Obrigado, Lorena. Tá bem aqui, todo na Arte Nouveau, isso aqui tudo é Arte Nouveau, os desenhos, a parte interna, belíssima. E a gente vai aqui agora, esse lugar, meu amigo, valeu a pena ficar quase 1 hora para poder entrar na Confeitaria Colombo, Rio de Janeiro. E vou já te mostrar o teto que veio diretamente de Paris, pronto, em vidro, todo feito. Até os móveis para você entrar. Aqui eu sei que é caro. Você vai tomar um café lá, comer um pastelzinho de Belém, vai gastar R$ 25, fora o tempo que você vai ficar na fila. Gente, mas é pela beleza, é pela arte. É belíssimo isso aqui. O segundo andar é o restaurante Cristóvão Colombo. Você tem que fazer reserva, senão você vai ficar na fila horas e horas e horas e horas e horas. E horas. Pra você ter ideia, a gente ligou 10h30 da manhã para almoçar lá, já não tinha mais vaga. Tá bom? Aí eu fui só tomar meu café, meu pastelzinho de Belém. Toda a arquitetura, tudo aqui é arte nouveau. Do chão com arabescos, as cadeiras, as mesas e o aspecto decorativo. 1905, Rio de Janeiro. Vale a pena lá. Agora saiba que você vai pegar uma filha bem no centrão mesmo do Rio de Janeiro. Olha isso aqui, gente, que espetáculo. Todos os desenhos de arte nouveau. Veio diretamente da França, atrasou, a obra, inclusive, a inauguração atrasou, porque o navio que trazia essa peça inteira atrasou também. Aqui é a parte de cima, né, que eu falei que é o restaurante, que a parte de baixo é mais para tomar o café, tá? Toda a decoração Arte Nouveau. Olha aqui mais um pedaço, uma parte do restaurante, a parte da entrada à direita, ó. Olha isso aqui, ó. Tudo objetos decorativos de Arte Nouveau. E é no ventiladorzinho, tá? Porque não tem ar-condicionado. As cadeiras, é um lugar, quando for ao Rio de Janeiro, vale a pena conhecer, além de ser um pastelzinho espetacular de Belém, tá? Claro que tem que gastar um pouquinho. Tudo bem? Vamos para o favismo. Vamos lembrar que ismo é uma tendência, ismo é um sufixo de tendência, e o nome, favo, que a gente vai já saber como é que surgiu, é pejorativo. Chamaram os caras de feras, não no sentido que são feras, são bons, não. São feras que parecem um doido, parecem uns selvagens pintando. E essa crítica que eles ouviram e transformaram a crítica no nome do movimento. Então a gente vai ser favismo a partir de agora. Galerinha, criar em arte não tem relação com o intelecto e nem com os sentimentos. Então não espere aqui sentimentos, amor, essas coisas para pintura, não é o foco deles. Mas com impulsos do instinto, tá? Primitivismo mesmo. Pintar como se fosse um bicho. Eles faziam a tela na hora. Pá, 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 pá. Quando eles se apresentaram no salão de palco, o pessoal viu aquilo, vocês estão ficando loucos, isso não é arte. Eles queriam romper. O fauvismo é o ápice do uso das cores. Se o impressionismo foi o pioneiro, mas claro, manteve cores puras na tela, misturando. Aqui eu vou misturar de todas as formas possíveis, buscando tonalidades e cores vibrantes, chamativas, completamente assim exóticas. Os caras queriam ser mesmo assim doidos na hora de usar as tintas, tá bom? Vão romper com tudo quanto é regra, valoriza a subjetividade, aquela coisa que vem de dentro do instinto,
E aí a palavrinha importante, liberdade cromática. Aí vem meu medo. Porque cai uma questão de fauvismo no Enem, a prova é preta e branca. Você tem que ter essa informação na cabeça. Tem que ter, tá bom? Pinceladas livres, largas, sabe pintando assim, ó. Estava pintando assim, agora tá pintando uma parede de uma casa. Não estavam nem aí. E violentas, soltas. Característica, aliás, que nós vimos um pouquinho nos pós-impressionistas, há um link aqui entre os dois, e veremos também um pouco no expressionismo. E, gente, cores. Lembre-se disso. Cores. Puras vibrantes. Arbitrário, porque eles não estão nem aí para qualquer regra de cor. Eu vou usar do jeito que eu quiser. Buscando muita experimentação. Tá? Mistura na paleta, mistura na tela, eles faziam já. Tudo é diferente para eles. Espontâneos. Agora, a pintura deles, eles querem passar vivacidade, energia. Por isso o vermelho vai aparecer muito. Você vai ver. O vermelho e o azul aparecem muito. Energia, vivacidade, algo assim. Às vezes, também para mostrar um pouco de dramaticidade. Vai ver um pouco mais disso em um ou outro pintor, especialmente o Gauguin, em alguns momentos. Vê como é variado as características? Não tem assim, tá? Tanto que o fauvismo, alguns críticos falam que tal qual o pós-impressionismo, não é um momento que você consegue ter unidade entre os pintores. Aqui é o que eu consegui extrair de geral. Formas simples, então não é preocupação de ninguém aqui ter nitidez de contorno, ninguém está preocupado se a arte está figurativa, ó, não estão nem aí com isso. Fazem as formas mais simples, porque vão pintar rápido, tá? Um pouquinho de abstração, um pouquinho de quando fazem se preocupando com isso, a pessoa tem dois planos. Até porque como a obra vai ser muito rápida, estou preocupado em fazer tridimensional aqui, tá? E como eu disse, de novo vem a palavrinha. Eu reforço. Tudo é uma forma de expressar os impulsos. Eles se comparavam a crianças pintando. Já viu? Dá para uma criança tinta e papel para você ver. Vai se preocupar com um desenho? Mas ela vai tentar representar o que ela vê do mundo. Mas ela vai dizer, o papai e a mamãe são formas simplificadas. Não tem exatidão. Aqui também não terá. Matisse é o grande líder do movimento. Ele que tinha rusgas sérias com o Picasso. Lá na frente, no domingo, a gente vai falar isso, né? Os dois não estavam muito bem. E o Picasso, aliás, com ele sem querer vai dar o nome de cubismo, só vai domingo que eu vou falar para vocês. André Dehon, Gauguin que é pós-impressionista, né? Mas veio para cá também. E Maurice Vlaminck. Bem, eu começo com a peça do Dehon, A Curva da Estrada. Observe os seres aqui. Você não tem definição deles. E olha como está todo cheio de cores, gente. E daqui é a curva, né? A estrada é essa aqui, ó. Tá aqui o cara com o cavalinho, ó. Você tá vendo assim? O cara tá na charretezinha. Tá vendo? Não tem formas definidas, são formas simples. Mas olha o abuso de cores que eu tenho aqui. Profusão de cores, total explosão de cores aqui nessa peça do Derram. E eu trouxe aqui uma crítica, esse livro muito bom. Ah, eu botei de volta ali o livro. Poxa vida. Tá bem ali. Que é muito bom também, que é a Breve História da Arte Moderna, da Suzy Rod. O crítico de arte Louis Vexelles foi o primeiro a chamar alguns artistas Le Feuves, as férias, depois de ver suas obras reunidas no Salão de Outono de Paris, em 1905. E algumas foram pintadas na hora. Para ele, as cores vivas e sólidas pareciam arbitrárias e violentas. Pareciam não, eram assim mesmo. Então eles pegaram a crítica e transformaram isso no nome do movimento. Nem tinham escolhido ainda o nome do movimento. Matisse, pintor, desenhista, o grande líder aí desse movimento. Aqui uma fala dele, ele adorava o azul, adorava o verde, adorava o vermelho. Para o céu um belo azul, o mais azul dos azuis, e o mesmo vale para o verde da terra, para o vermelhão vibrante dos corpos. Eu começo com a obra que foi detonadíssima por aquele crítico que eu acabei de citar, no Salão de Paris. A mulher dele foi a modelo, né? Mulher com chapéu. Que é a mulher? A senhora Matisse, no outro quadro. E perguntaram para ele assim, Tchê, peraí, e a sua mulher desse jeito aí? Ela tá usando qual vestido na hora? Vestido preto. E por que você não apresentou o vestido preto? Porque isso aqui não é uma mulher, isso aqui é um quadro. E eu quero usar cores. Foi para fazer a mulher igual, não era pintura fauvista, era retrato, era realista. Então, olha só. Detalhe, que a mão dela praticamente se emenda com a cadeira aqui, né? Gente, é um arco-íris, literalmente, né? Olha aqui atrás, sabe o que é isso aqui? São as pinceladas largas. Ele passava. Anitta Malfatti vai usar isso aqui. Passa uma pincelada, depois passa outra com outra cor por cima, vai passando. É o fundo do quadro.
Primeiro plano, segundo plano. Mas claro que ela é o foco. Senhora Matisse com esse chapéu aqui, parece que tem umas coisas na cabeça do chapéu dela. Outra obra dele, espetacular. Les Coqs de Piblutirus, 1911. Leiloada, foi comprada pela família do Rockefeller, lá no século XX. Foi leiloada em 2013. A época foi arrematada por 52 milhões de dólares, galerinha. Quanto azul, hein? Um vasinho, quanto amarelozinho, ó, o verdezinho, olha aqui o tom do vermelho. Né, que é pra... Agora, o rosa mesmo aqui, só vi um pouquinho de rosa, tem essa tendência, né? Botar rosa bem aqui, tá? Essa obra te lembra alguma coisa? Les Capucines, Museu Estatal de Puskás. Aliás, os milionários russos compraram muitos quadros, né? Muita coisa vai estar na Rússia aqui. Lembra alguma coisa para vocês? É um quadro interessante, porque eu tenho aqui uma espécie de uma base com um jarro em cima cheio de flores, a cadeira e uma mesa que se emendam. Parece que eles estão dançando na parede, essas formas simplificadas lembram o quadro dele mesmo, a dança, que eu já vou mostrar para vocês. Mas o que eu quero mostrar é esse quadro. Gente, o título dele parece uma ironia, porque se tem uma coisa que o vermelho não me passa, é harmonia. Gente, é tanto vermelho que a mesa se emenda com a parede. Tá vendo aqui? A cadeira, olha só. E a mulher, ó, forma simplificada, não tem exatidão nela. Cheia de flores, parece uma natureza morta, se não fosse por ela aqui. O vermelho, os desenhos, lá fora a janela olhando o verde. E o azul da imensidão. Como ele citou, né? O azul do azul da imensidão. Olha aqui o azul de novo. Tá? E, finalmente, um quadro bastante conhecido, a dança. Ele caiu uma vez na prova PPL, mas a questão não era sobre fauvismo. Né? O quadro é fauvista, mas era uma questão envolvendo características da dança, né? Mais para a competência 3 lá, né, do Enem, que é educação física. O primeiro elemento da construção foi o ritmo. O segundo foi a superfície da cor. O terceiro foi o tom verde escuro. Esse aqui, ó. Tá? Seguindo esses elementos, os personagens poderiam ser vermelhos para obter uma concordância luminosa. Você vê que estão avermelhados. São seres estranhos, né? Formas completamente simples. Você não tem definição. Né? São seres amórficos, digamos assim. Tá bom? E aí, já em cima da questão que eu montei, questão um pouquinho simples, fala que eles são sobre impulso, instinto e sem qualquer relação com o sentimento. Não tem essa preocupação para eles. E observando essa, você percebe o quê? De cara, a letra A. As figuras são apenas sugeridas e não representadas realisticamente, até porque para o fauvismo não é necessário apresentar a realidade para nada. Veja, vai de encontro a tudo que é clássico, né? Que dizia que a arte era baseada na realidade. Eles não querem isso. Erro da letra B. Tudo bem que é etéreo, mas se é etéreo não pode ser algo preciso. Etéreo é vago. Cores puras, tem? Beleza. É uma forma de apresentar a superficialidade da dança. Seria o foco isso? Lembrar que não tem só cores puras aqui, né? Verde não é cor pura, é secundária. Olha também a superficialidade. C. O foco da escola fauvista é a crítica aos clássicos por meio da desordem e caos. Isso aqui vai ser o foco. Ideia de, não estou preocupado em fazer crítica, mas querem romper. Quem vai criticar mesmo, que vai tornar, é a galera do dadaísmo que veremos na outra semana. E geometricamente, domingo, a gente vai ver que todos os corpos, né, os planos são sobrepostos geometricamente. É o cubismo, galera. Portanto, 4, letra A. Beleza? Bom, Gauguin, que teve aquela dificuldade com. Morou junto com o Van Gogh, né? Tiveram uma briga, o Van Gogh usou a navalha contra ele, feriu. Quase que o Gauguin morre por hemorragia, porque sangrou muito. Aí depois o Van Gogh fez aquilo de cortar a própria orelha e mandar para ele pedindo desculpas, né? Imagina. O Gauguin que estava achando muito chato, essa França está muito chata, muito estresse, tudo é moderno aqui e tal, eu quero dar uma viajada. Foi para o Tahiti, uma ilha francesa, né? Pertence até hoje a França. Lá ele redescobriu a vida. E volta com as ideias primitivistas. E aí ele conheceu o Picasso, vai trocar figurinhas com ele, e ele, Gauguin, inaugura essa linha do primitivismo, que o Picasso vai usar no elemento cubista, que a gente vai ver no próximo domingo, tá? O Gauguin também tem elementos pós-impressionistas e, como eu disse, também fauvistas. Agora, ele, diferentemente dos outros fauvistas, ele coloca a emoção nas obras. Muito mais do que os outros fauvistas. E também, claro, cores chamativas e vivantes, ele
mistura tudo que você pode imaginar de tonalidade para encontrar as cores. O primitivismo, gente, é tudo que não é ocidental, então chamava-se primitivo. No primeiro momento, foi até chamado de pejorativo. Quando é primitivo, é porque deve ser africano, ou desses lugares da América distante, ou da Ásia. Depois, o pessoal percebeu a importância do primitivismo, que é essa coisa da raiz, do nativo, do exótico, do diferente, e vão trazer isso para a arte ocidental. Henri Rousseau, um pintor que vai fazer muito isso, e o Picasso vai usar as máscaras africanas e toda a cultura primitiva africana nas suas obras cubistas. A gente vai observar muito isso. Tá? Para produzir algo novo, eu preciso retornar à fonte original, à infância da humanidade, o primitivo. Você recuar ao seu momento primitivo. Ave Maria, que elementos cristãos, com elementos de misticismo da ilha, o Tahiti, lá as mulheres andavam realmente assim, bem à vontade, com vestidos coloridos, algumas sem a parte de cima, flores, 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 natureza, 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 e uma mistura absurda de cores, como você pode perceber, tá? Essa obra aqui, Nefe Feapo, que é uma mistura do francês com a língua local, quando irá se casar, essa obra foi vendida, gente, por 300 milhões de dólares. À época, tinha se tornado a obra mais cara já vendida no leilão de todos os tempos. Claro, também já foi superadíssima, mas era então a mais cara. Aqui, um costume local é a mãe levar a filha para oferecer para casar-se, né? No caso é interessante, porque quem escolhe o marido aqui, normalmente na cultura ocidental, o pai é que fazia a escolha do marido para a filha, né? Na cultura tahitiana, a mãe é quem escolhe o marido. Ou seja, se a filha for reclamar, mãe, foi só escolher esse seu genro aí, hein? Pode nem falar nada, tá? Então, aqui eu tenho, enquanto ela tem esse ar um pouquinho mais solto, né? Aqui um pouco mais de seriedade, mais rigidez. Aqui as cores ao fundo, como você percebe, chama atenção mais uma vez o colorido, ele adora esse colorido, é muito comum na obra do Gauguin. Eu não pinto copiando a natureza, tudo que eu faço brota da minha imaginação selvagem, nada mais falvista. No te aharei, porque você está com raiva. Né? Alguém está com raiva aqui, né? Deve ser essa mulher aqui, viu? Olha sobre tela, tá bem aqui, azuis, verdes, tudo misturado, aqui os animais, né? Aqui a mulher bem à vontade. Então, primitivo, porque também é pintar as pessoas no seu habitat natural, no seu lugar nativo. Isso é característico. Tanto que o Picasso, ele não vai para o Tahiti, mas o Picasso vai para a África. O Picasso vai conhecer a Argélia, vai conhecer Marrocos. Não é à toa que uma grande obra do Picasso chama-se As Mulheres de Argélia, né? Onde ele vai usar um pouco da característica que eu te falei do primitivismo. Para fecharmos, gente, a aula de hoje, uma obra de Maurice de Flaminck. Observe como saiu jogando tinta nessa tela, um colorido bonito, a ideia do circo bem aqui. Veja a ideia do chão, como são cores as casinhas, tá? E depois vocês podem procurar, se der tempo, eu procuro para vocês. O município de Trancoso, conhecido lá na Real da Ajuda, né, lá na Porto Seguro, tem uma vila de casas que é homenagem à galera do fauvismo. As casas todas são pintadas com nenhuma lógica, sabe? E lá chama de Vila Falvista. Eu achei legal isso, lá em Trancoso, na Bahia. Lugar muito bonito, por sinal. Vamos fazer a questãozinha? Tá? Questãozinha nova para vocês, ó. Inédita. O fauvismo representa uma forma de arte moderna e com características próximas do expressionismo, principalmente a questão de expressar os impulsos, as sensações. A gente vai já ver, vamos ver isso na próxima aula, próxima semana. Especialmente a concepção da intensa subjetividade. Muito bem. O quadro de Maurice de Flaminck apresenta o estilo hoje pautado no ONA. Então, resposta muito comum no Enem, que é a resposta completiva. Você vai analisar um quadro. Né? Então, características do quadro. Gente, se vocês somarem, depois que nós terminarmos aqui os nossos encontros, a gente vai ter feito mais de 300 questões aqui nesse nosso curso, porque por aula são 10. Eu estou postando questão de simulado. Próximo domingo, sem ser esse ou outro, se prepare o simulado. Fizemos um primeiro testezinho com 20. Agora a gente vai para 35, já vai aumentar. Tá? E aí vocês vão preencher o gabarito na plataforma Google Meet. Vou te mostrar depois no Google Forms, tá bom? E vai valer prêmio, beleza? E as questões vão ser calibradas, vão ser pontuações diferentes. Fiz isso com o curso de modelinho no domingo passado, foi bacana, e vai ser com vocês no outro domingo. Então, vamos ter 2 domingos aí com atividade, né? Nesse agora a aula, no próximo um simulado para vocês, tá? Vamos lá responder a questão? E aí? Querem pensar um pouco?
Letra A tem uma coisa legal, beleza, mas tem uma coisa que não é legal. Contornos firmes, né? Matou a letra A. Letra B. Opa, opa, opa. A letra B, acabamos de ver isso. Seria uma resposta perfeita para que movimento a letra B, gente? Ah, Nevu, eu tenho feito questões para aproveitar as alternativas. Olha essa letra C. Realidade emocional com dramaticidade espiritual. Barroco. Beleza? Letra A não serve para ninguém. Letra B serve para Art Nouveau. Letra C é barroco, um pouco da realidade emocional, religiosa. Letra D, próxima semana a gente vai ver. Justapor imagens colegas de sonhos, surrealismo. Nossa resposta, letra E. Dinamismo das linhas associadas a cores expressivas de tons fortes. Beleza, galerinha? Tranquilidade? Tudo bem? Agora vamos trabalhar. Tem umas questõezinhas aí para vocês. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Como ninguém mais vai apresentar o mapa mental, Letícia, você ganhou aí a nossa caneca, vai ficar guardadinho para você. Em breve vamos bater tudo presencial. Eu entrego, tudo bem? E ó, vamos lançar mais um desafio, hein?